Não? Boa tarde, Emiliano, você está presente? Hi. Oh, hi. Hello. Hello. Bien. Bom, podemos começar, por favor. Como tivemos uma pequena alteração. Emiliano, okay? Oh, sorry, it's my turn. Yes. Emiliano, the floor is yours. Davide, are you here? My colleague Oh, it's Camille. will do the David. introduction. And he has the slides. Yes, can you hear me? Oh, Sorry, it's Are you there? we'll share the screen for our presentation. okay. Can you see? Yes, we can. Yes, Yes. you can do. Yes. Boa tarde a todos. Thank you so much for this invitation. I am PhDC Davide Silvio Daloia, and my colleague is PhDC Emiliano Trisi. We came from Italy, University of Sor Orsola Benincasa of Naples, and we'll talk about consumer law in a smart contract. Smart contracting is a technology which, using distributed ledger technology, ensure automated performance of a contract by eliminating the default risk at almost no cost without any external human intervention. In fact, a smart contract is a software-defined, a contract embodied in a computer algorithm that automatically executes itself once triggered by occurrence of a certain event. In many areas of e-commerce, smart contracts are widespread reality but poorly regulated. Now I'll analyze some problems regarding the relationship between smart contract and consumer protection. The first problem is, are B2C smart contracts included within the scope of consumer protection regulation? For example, I'll talk about these two directives of European Union, Directive on Electronic Commerce and the Directive on Consumer Rights. These two directives include some rules that apply before or at the moment of placing an online order. The question is this: these two directives on consumer rights are applicable? In particular, there's directive, the second one, Directive 2011/83 European Union on Consumer Rights. This directive, in the Article 3 called the scope, paragraph 3, established that the directive shall not be applied to contracts concluded by means of automatic vending machine or automated commercial premises. In fact, the next question is this: are smart contract automatic vending machines? The European Parliament discussed about this topic with the resolution of 20 October 2020 and asked the Commission to provide for an update of this directive in order to clarify whether smart contracts are covered by the exception of Article 3. The next question regards information asymmetry. Information asymmetry occurs when one part, for example, the consumer, has not enough knowledge about the other parts, the business, involved in a transaction, and unbalanced bargaining power between the parties are frozen by algorithmic contracting. In fact, in a B2C smart contract, the consumer is faced with an algorithmic code, not a contract written in natural language. This is the real problem. And the average consumer is unlikely to be able to read and understand code. Moreover, the coded term of B2C smart legal contract may also not be transparent according to transparency consumer protection requirement. From consumers' perspective,
code is unlikely to be readable, comprehensible, or informative in absence of a natural language explanation of those terms. Another questions regard the right of wide role. This right, we can find it in Article 9 of Directive on Consumer Rights. And this right seems to be hindered by tamper-proof nature of distributed ledger technology. In fact, the European Parliament, with the resolution of October 2020, asks Commission to create a mechanism capable of stopping and reversing the execution of smart contracts. The last question regards the nature of blockchain. In fact, blockchain means decentralization and cryptography. The counterpart is not always known or easily recognizable, and the performance usually occurs on a global distributed network. So, in case of disputes arising between parties, current criteria for identifying the competent court provided by regulation of Brussels 1 bis seem not to be applicable. For example, how can the court for the place of performance of obligation or the court for the place of sale of goods be identified in case of distributed ledger technology? Moreover, once a smart contract is running, neither part or a third one can stop the protocol, reverse an already executed transaction, or amend the smart contract. How could a decision of Court of Justice be executed? Emiliano will follow up, and so I give him the stage. Thank you. Hello, everyone. Thanks, Davide. I'm sorry for the hiccup. So undeniably, smart contract may pose, or we can say pose, difficulties to consumers when it comes to exercising a right against the unlawful or unfair behavior of the business, and so jeopardize the weaker party protection in the digital environment. Davide has just pointed out the real core of some of these problems, but the mere automatic performance of the contract, that is what essentially a smart contract is, does not endanger consumers per se. Indeed, quite the opposite. If the basic consumer guarantees and legal provisions are properly incorporated in the computer code, when possible, of course, there is smart and so unavoidable enforcement through automatic performance, and so without the costs for recourse to a court of justice, will make the smart contract a reliable self-help tool for consumers, and so even able to strengthen and improve the consumer rights protection system. In fact, unlike what currently happens, businesses could not rely anymore on consumer inertia, since their rights would automatically be triggered and enforced by smart protocols. Obviously, for this to happen, how you can see on this slide, it would be necessary a high standardization of smart B2C contracts that has to be implemented on a large scale, also led by consumers, and the development of open source tools for the creation of these smart contracts. The legislator should encourage the adoption of agreed standards and then endorse them by regulation. In fact, until these standards are developed, businesses are unlikely to use smart contracts in B2C environments, since the creation of a smart protocol that is compliant with consumer protection regulation could be an excessive cost, an excessive burden for them. So in this picture, from their perspective, consumer representatives need to take action and lead this standardization process. Because if thanks to cryptography and distributed ledger technology, a positive enforcement is assured without trusting the counterparty, you do need to trust the code. So only if consumers can offer their own standard smart agreements and trust them, then they may be able to undo the deprivation of consumer rights in online contracting environments, and so make smart contracts a revolution for the better of e-commerce than the last menace, the last threat to their already weaker position. If this scenario doesn't come up,
all things considered, the potential risks for consumers, the lack of remedial recourse, maybe consumers will and should prefer, with good reasons, the current platform economy-based e-commerce system, because it's able to assure recognizable counterparts, usual transparency requirements, the leverage on businesses of reputational risk. So summarizing, smart contract risks would outweigh the benefits if this scenario doesn't come up. Davide, please go to the next slide. Thank you. It's important to stress that, of course, even a well-made standard self-executing smart contract may not prevent disputes from arising between parties concerning consumer rights, but also more generally. Because, for example, as you can see, because of a not foreseen outcome in the execution of the code or the need for putting into effect general clauses that are not codable. In those cases, the difficulty of exactly identifying the counterparty or the competent court and applicable law, and eventually of executing the sentence, since the impossibility to undo the blockchain, this could lead to a lack of effectiveness in enforcement, at least if off-chain. Indeed, the implementation of on-chain online dispute resolution mechanisms could do the trick, because it is in fact technically possible to encode within a smart contract protocol the power entrusted to a third party to interfere with the execution of a smart contract. This party could be a smart contract itself or a human arbitrator as well. Somebody, something in charge of settling the dispute, and then with their determination fed to the smart contract via an oracle, influence the execution as decided on chain. This system, we can say, of private coded jurisdiction, if you want, could guarantee an effective and immediate enforcement on chain, leaving always open the possibility for the party who does not agree with the decision or referring the matter to a court of justice. Rushing to the end, Davide, last slide. All right, what is up to legislator? I've already said that. Encourage standardization. Legislator has a great role in this picture, in my opinion. Perform consumer protection-oriented legislation in a way, let's say, compatible with its smart enforcement, and provide the regulatory sandboxes to test the thing in the field. Sorry for the timing. We probably ran out, and thank you for having us. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bien, todas as perguntas, por favor, ao final, podem enviar diretamente para o bate-papo, que a coordenação do evento do Iberojur vai nos repassando as perguntas e abrimos para o debate no final. Cada palestrante tem 15 minutos, tá? Então, agora passamos ao próximo ponente, que será a doutora Kátia Cebola. Não sei se já está disponível. Sim, sim, já estou, Cláudia. Queria só... Ok. Vou só então compartilhar e agradeço desde já esta alteração de painéis que me permitiu sair da sessão plenária e estar aqui. Penso que já estão a visualizar o meu PowerPoint. Tal como discutimos na sessão plenária, o tema que me traz aqui e que eu vou tentar aqui analisar, mas colocando mais questões do que dando respostas, porque de facto ainda todas estas temáticas ainda são discutíveis no plano jurídico e pela dogmática, e ainda bem que assim é, porque de facto contribui-se para uma melhor implementação dos regimes. O que me traz aqui hoje é analisarmos não a responsabilidade no seu todo, mas de alguma maneira analisar algumas indicações que a União Europeia tem dado nesta matéria e de percebermos, aliás um bocadinho como repto daquilo que saiu da sessão plenária, se os regimes existentes, e designadamente o regime da responsabilidade do produtor, podem ser adequados ou não, conseguem ou não ser ajustados àquilo que são os desafios colocados pela inteligência
inteligência artificial, pelo robô e por todas as consequências nefastas, isto, claro, partindo do pressuposto que não podemos mais viver sem estes instrumentos de inteligência artificial. Como já resultou deste congresso, a União Europeia tem revelado uma preocupação enorme por regulamentar e pelo menos fomentar a discussão para saber se depois podemos ou não, ou como é que devemos melhor regulamentar muitas destas questões, e esta é uma preocupação que já vem de alguns anos, que se intensificou em 2020 e 2021. Aliás, a União Europeia sempre assumiu a vontade de querer ser protagonista na regulamentação destas questões, talvez do meu ponto de vista, e também como partilhava o Dr. Nuno Sousa e Silva, talvez querendo regulamentar demasiado, talvez não seja necessário esta vontade tão grande de partilhar, e talvez tivéssemos preferido que a União Europeia mantivesse aquilo que é a sua tendência de criar princípios gerais e depois aplicar esses princípios gerais a estas matérias. Eu não vou aqui fixar-me no último documento, portanto, na última proposta de regulamento, na chamada Lei de Inteligência Artificial de 21 de abril de 2021, eu vou-me fixar numa resolução anterior, de outubro de 2020, que visava especificamente a questão da responsabilidade civil. Desde logo levantou-se a questão porque um regulamento, porque esta proposta de regulamento, obviamente isto é uma mera proposta, provavelmente o documento final não irá ter, não sei, provavelmente nem sequer será nada similar com aquilo que é esta proposta, veremos, mas porque a ideia de regulamento e não de uma diretiva, e a ideia da União Europeia é de facto a parte da base de que esta é uma questão que causa insegurança nos cidadãos e que, portanto, criar ou utilizar o instrumento de diretiva pode fomentar aqui algumas diferenças entre os ordenamentos jurídicos dos Estados-membros e, com isso, fomentar-se insegurança. Também porque esta utilização de instrumentos de inteligência artificial é cross-boarding, ou seja, não está presa em fronteiras e, portanto, a existência de regimes jurídicos diferentes entre os vários Estados-membros depois levantaria o problema de saber que documento legal aplicar quando se provocam danos em vários Estados-membros. E, portanto, parece-me que, desse ponto de vista, a ideia de regulamento face à diretiva é de aplaudir, é de elogiar e provavelmente deverá ser esse o documento a sair em matéria de responsabilidade civil. Também se pode levantar a questão de saber se essa era uma tendência da União Europeia que depois parece que a Lei de Inteligência Artificial 2021 de alguma maneira abandonou, que é se deve criar regulamentação setorial e a responsabilidade civil seria um documento ou uma área a legislar de forma específica, ou se deve então criar o tal Act de inteligência artificial, tal lei geral que depois permitisse aplicar-se em alguns setores. Parece-me que no âmbito da responsabilidade civil, das duas uma, ou a lei da inteligência artificial incorpora mais algum tipo de regulamentação, ou pelo menos remete para a legislação existente, ou então faz sentido termos uma lei específica, uma regulamentação específica para a responsabilidade civil, uma vez que esta lei, ou esta proposta de lei de inteligência artificial não avança muito em matéria de responsabilidade civil. Como também já foi dito na sessão plenária, eu penso que a União Europeia abandonou totalmente esta ideia que em algum momento esteve muito presente de saber se é ou não é possível atribuir personalidade eletrónica. A personalidade eletrónica eventualmente sim, esta personalidade eletrónica não é necessariamente personalidade jurídica do ponto de vista da que é atribuída a um ser humano. Como falava o Dr. Nuno, provavelmente vamos chegar a um momento em que vai haver o partido de apoio aos robôs e, portanto, em Portugal seria um PAN adaptado à inteligência artificial. Veremos
se de facto o caminho será esse ou não, mas de facto para já não se rejeita esta ideia de atribuir inteligência artificial aos designados robôs, que não são propriamente robôs. Hoje a designação será muito mais correta de inteligência artificial do que propriamente de robôs. Então, o que é que esta resolução de 2020 veio trazer como proposta? Veio trazer como proposta um modelo assente na responsabilidade do operador, sendo o operador aquele que retira, utiliza o instrumento de inteligência artificial ou o robô de forma direta. Portanto, quem utiliza o robô e retira proveito dessa utilização deve também assumir os riscos inerentes a essa utilização. E, portanto, não estaremos aqui perante um regime de responsabilidade do produtor, ou seja, da pessoa que produz o sistema, mas um regime ou um modelo assente na responsabilidade do utilizador, que esta resolução prefere ou que designa como operador, que tanto pode ser aquilo a que se chama de operador de front-end, ou seja, a pessoa que diretamente utiliza esse sistema de inteligência artificial, ou então de back-end, no fundo, a pessoa que é responsável pela atualização do sistema operativo ou que fornece dados. Depois vai depender muito daquilo que efetivamente causou os danos que se pretendem indemnizar. Se se chegar à conclusão que são responsáveis quer o operador de front-end, quer o operador de back-end, então são ambos responsáveis solidariamente pelos danos causados. Como também disse na sessão plenária, a resolução ou proposta de 2021 da tal lei de inteligência artificial já tem uma classificação diferente, porque já introduz aqui sistemas proibidos. Esta resolução de 2020 criava apenas uma dualidade ao nível da responsabilidade civil relativamente a sistemas de inteligência artificial de alto risco, que depois em 2021 assumiu a designação de elevado risco, e outros sistemas de IA. Para os sistemas de elevado risco que estão estabelecidos de forma taxativa no anexo da tal proposta de 2021, estabelece um modelo de responsabilidade objetiva e, portanto, independentemente de culpa, e para outros sistemas de inteligência artificial de baixo risco ou de risco reduzido, estabelece um modelo de responsabilidade com culpa presumida. Eu vou-me apenas basear ou apenas cingir nesta apresentação, até pela limitação de tempo, aos sistemas de elevado risco, de alto risco, para os quais se previu um sistema de responsabilidade objetiva e independentemente de culpa. Só para termos uma ideia do que é que são isto de sistemas de inteligência artificial de alto risco ou de elevado risco, como eu disse, vai haver uma enumeração taxativa, ou está prevista que haja uma enumeração taxativa, com todas as dificuldades que o Dr. Nuno Sousa e Silva levantou, que é aquilo que pode ser, como é que depois se concretiza estes conceitos numa enumeração taxativa que pode mudar muito radicalmente, ainda que esteja prevista uma revisão desta enumeração taxativa de 6 em 6 meses. Mas podemos estar aqui a falar, por exemplo, de sistemas de inteligência artificial que podem colocar em risco a vida ou a saúde das pessoas e, por exemplo, os robôs utilizados pelos médicos em cirurgias e que podem assistir os médicos ou mesmo fazer a cirurgia sozinho, ou até os transportes, os chamados veículos autónomos que conduzem sozinhos e, portanto, que não necessitam de um condutor. Depois temos outro tipo de sistemas que afetam naturalmente a vida das pessoas e por isso é que são considerados sistemas de inteligência artificial de alto risco, mas que não estão necessariamente ligados à vida e à saúde, mas que afetam de todo modo a vida das pessoas, como por exemplo sistemas que corrigem provas. Eu sou professora e confesso-vos que daria imenso jeito, e sei que tenho aqui alunos meus, mas até para se reduzir aquilo que muitas vezes os alunos acusam os professores de algum subjetivismo, de alguma maneira os robôs poderiam, como falava a doutora Anabela Rodrigues, objetivar as respostas e desse ponto de vista até podem ter a vantagem de retirar a discricionariedade
que eventualmente possa estar ligada a esse tipo de sistemas de avaliação dos outros, quer ao nível do emprego, quer ao nível académico, e que, portanto, são sistemas importantes que determinam a decisão, ou seja, se estivermos a falar de um sistema que vá determinar uma candidatura a um emprego, depois isso pode, obviamente, afetar a vida da pessoa que foi preterida face a outra nesse lugar de trabalho. Como eu dizia, então, focando-nos nos sistemas de inteligência artificial de alto risco e tendo em conta a resolução de 2020. Esta proposta de regulamento opta por um regime de responsabilidade sem culpa e, portanto, o que refere o número 3 do artigo 4º é que estes operadores, quem utiliza o sistema de inteligência artificial, não podem vir dizer que não são responsáveis porque foram diligentes, ou seja, independentemente do nível de diligência, independentemente de terem tomado todas as precauções, se retiram benefícios da utilização dos sistemas de inteligência artificial, vão assumir a responsabilidade pelos danos causados por esses mesmos sistemas e coloca-se aqui apenas como cláusula de exceção motivos de força maior que no texto da lei original se refere a natural phenomenon e, portanto, será fenómenos naturais e não tanto questões que possam surgir, por exemplo, em virtude da desatualização do sistema operativo, etc. E, portanto, independentemente do grau de diligência com que se usa os sistemas de inteligência artificial, o operador, quem utiliza o sistema, vai responder pelos danos e, portanto, independentemente de culpa. Fazendo agora, então, o paralelismo com a questão da responsabilidade do produtor, o regime que em Portugal está regulado e que é bastante antigo, o doutor Nuno dizia que provavelmente vai ter que haver aqui uma atualização da diretiva que fomentou este diploma e, portanto, da atualização depois, em consequência, nos vários Estados-membros, porque o diploma é de facto 89 e, portanto, já terá alguns anos, tentando explicar aqui o sistema, enquanto que a proposta de regulamento assaca a responsabilidade direta do lesado ao operador, a quem utiliza o sistema, depois o que importa é saber se este operador consegue transferir a responsabilidade para o produtor, ou seja, ele num primeiro momento responde pelos danos, porque é isso que é a proposta da União Europeia, mas depois é preciso saber se o diploma da responsabilidade do produtor permitirá ao operador vir a responsabilizar o produtor. No fundo, o que acontece hoje em dia, por exemplo, com os produtos defeituosos, um produto que nós compramos, uma televisão que nós compremos, se tiver um defeito até 2 anos, agora com a mudança da alteração podem vir a ser 3, o vendedor responde diretamente, mas depois pode, num segundo momento, ir responsabilizar o produtor. E, portanto, o que está aqui em causa é saber se, de facto, o regime, ao nível da responsabilidade do produtor, permite ao operador depois ir a fazer essa transferência da indemnização ou do pagamento que pagou primeiramente. Ora, a proposta do Regulamento 2020 diz que o operador de sistema é responsável por qualquer prejuízo. Já o nosso diploma, que no fundo transpõe a diretiva e, portanto, ao nível da responsabilidade do produtor, é esta a ideia da União Europeia, o produtor só é responsável por defeitos dos produtos. E temos que ler este conceito de defeitos dos produtos também tendo em conta o artigo 4º do diploma. Porquê? Porque produto defeituoso é apenas aquele que afeta a segurança, ou seja, o diploma de 89 estabelece um conceito ou uma ideia de perigo. Só os sistemas, ou só os produtos que causam perigo às pessoas é que efetivamente podem justificar a responsabilidade do produtor. Ao passo que, na proposta de regulamento, o operador vai ser responsável por qualquer prejuízo, independentemente desse prejuízo afetar ou não afetar a segurança. E, portanto, significa que vai haver uma margem de danos que podem vir a ser indemnizados pelo operador, que depois ele não vai conseguir responsabilizar o produtor. Por outro lado, e também o doutor Nuno também referia esse aspecto na sua sessão, na sessão plenária,
esta proposta de regulamento vai naturalmente permitir a indenização de qualquer pessoa que não seja o próprio operador. O operador, para ser indenizado, vai então ir tentar acionar a responsabilidade do produtor. Acontece que, nos termos do artigo 8º do diploma, só estão pensados, os danos ressarcíveis, são apenas aqueles que se destinem a uso privado. E, portanto, se estivermos, por exemplo, a falar de um hospital que recorre a um sistema de inteligência artificial e esse sistema causa danos, depois o hospital vai ter que responder por esses danos à luz da resolução de 2020 e o hospital não consegue, mesmo que esteja em causa um produto defeituoso, não consegue ir ressarcir-se junto do produtor desse sistema de inteligência artificial porque não usa o sistema de inteligência artificial para uso privado. E, portanto, há aqui um problema, de facto, ao nível daquilo que é a proposta de regulamento ao nível da responsabilidade civil do operador 2020 e aquilo que é o regime da responsabilidade de produtos defeituosos e da responsabilidade do produtor, que já tem alguns anos e que, portanto, tem que ser atualizado. Uma outra ideia que não existe ao nível da responsabilidade do produtor é a questão do seguro de responsabilidade civil, e aqui a resolução, a proposta de regulamento é clara no sentido de que deve existir um seguro de responsabilidade civil adequado aos montantes, porque depois já há aqui montantes, eu não desenvolvi todo o regime por limitações de tempo, mas já há aqui esta ideia de seguro de responsabilidade que não existe quanto à responsabilidade do produtor e que também merece ser transposta. E, portanto, para concluir, dizer que se é verdade que não devemos ter pressa em legislar, se é verdade que devemos perceber se a legislação existente responde ou não aos desafios ao nível da responsabilidade civil por danos causados por instrumentos de inteligência artificial e por robôs. Por outro lado, haverá que, de facto, fazer essa análise muito minuciosa e em alguns instrumentos legais, como é a responsabilidade do produtor, provavelmente terá que haver uma intervenção, ainda que seja uma intervenção que pode ser ou não de cosmética, mas é preciso pensar na prática o que é que está em causa, que danos é que têm que ser ressarcidos e como é que os próprios operadores que vão responder no primeiro momento pelos danos causados podem vir a ser ressarcidos, porque eles também próprios são vítimas da utilização de produtos que podem ter defeito. E com isto dou por terminada, colocando depois ao final disponível para qualquer questão que se levante. Obrigada. Muito obrigada, doutora Kátia, muito obrigada pela palestra e por toda a organização do evento, que sei que é de sua responsabilidade também. Bom, agora passamos à doutora Fernanda Magalhães, está disponível já? Que vai nos falar da Universidade do Porto, Portugal, smart contratos e o papel dos tribunais na matéria do direito dos contratos. Isso? Exatamente, muito obrigada. Muito Muito boa tarde a todos. Antes de mais, eu gostaria de começar por dizer que tenho um enorme gosto de participar hoje dessa segunda edição desse evento Juristec. Gostaria também de cumprimentar a moderadora, a doutora Cláudia Gonçalves, os organizadores desse evento e todos os participantes dessa edição. E gostava de dirigir também uma última palavra inicial aos assistentes que disponibilizaram parte do seu tempo para participar conosco desses riquíssimos debates sobre assuntos tão atuais envolvendo a tecnologia. Passada essa parte inicial de agradecimentos, eu venho aqui iniciar minha apresentação do meu trabalho, que foi denominado Smart Contracts e o papel dos tribunais em matéria de direito dos contratos. Os smart contracts, ou contratos inteligentes, foram conceituados por Nick Szabo na década de 90 e surgiram num contexto de revolução industrial e aparecimento de novas tecnologias. Com o crescimento da comunicação à distância e da contratação eletrônica, viu-se na utilização dos smart contracts a oportunidade de realização de acordos de forma autoexecutável, automatizada e descentralizada, dispensando o uso de intermediários. Em 2015, Vitalik Buterin, que era o criador da plataforma Ethereum, ele usou novamente o termo smart contracts
mas dessa vez ele se referia aos contratos inteligentes que eram vinculados à tecnologia blockchain. Mas então, o que é a blockchain? Bom, a tecnologia blockchain é uma DLT, que são as Distributed Ledger Technology, e que surgiu em 2008 junto com a criptomoeda Bitcoin. Ela funciona como uma espécie de livro de registros de informação que funciona de forma descentralizada através do consenso entre os seus participantes, que também podem ser chamados de nodes ou nós. Resumidamente, os seus blocos são encadeados de maneira que cada um possui um conteúdo junto à impressão digital, e o bloco seguinte vai sempre conter a impressão digital do anterior e, juntamente com essas informações do seu hash, que eles chamam, vão formar a sua própria impressão digital. Bom, essa tecnologia foi criada inicialmente como uma alternativa para as transações financeiras, mas viu-se um grande potencial aplicando-a também para os smart contracts. De uma maneira geral, esses smart contracts são protocolos eletrônicos que são utilizados para executar transações automaticamente, dispensando o uso de intermediário como curadores para sua execução e conclusão, podendo, inclusive, desempenhar a função de contrato. O seu funcionamento, então, é baseado num rol objetivo de instruções que são codificadas e de forma condicional, ou seja, se isto, então aquilo. Elas podem estar, então, total ou parcialmente, transação pode ser total ou parcialmente inserida nesses códigos. A consequência e o objetivo dessa automação é uma potencial maior efetividade e menor custo no processo de realização de acordos e cumprimento de obrigações quando comparados aos contratos tradicionais. Sem adentrar aqui, portanto, na discussão se todos os smart contracts podem ser considerados veros contratos, para que não haja dúvida, quando nos referirmos aqui a smart contracts, estaremos a nos remeter aos denominados smart legal contracts, que no fundo são contratos desenvolvidos dentro da blockchain, que representam ou possuem a intenção de representar um contrato legal, juntamente com todas as questões que isso envolve. Nós focaremos nessa classificação, pois é a que mais se aproxima na noção jurídica de contratos, e olhando rapidamente para o ordenamento jurídico português, nomeadamente o artigo 25 do Decreto-Lei número 7 de 2004, nos parece ser possível considerá-lo como um contrato num sentido técnico-jurídico. Tradicionalmente, presume-se o quê? Que os acordos vinculantes exigem um apoio do sistema legal. Essa noção é baseada na ideia de Thomas Hobbes, de que os acordos precisam de um sistema que garanta a confiança entre as partes. O surgimento dos smart contracts, no entanto, ele conduziu a especulação por parte de alguns defensores e entusiastas sobre a temática de que os contratos inteligentes poderiam substituir totalmente, ou pelo menos maioritariamente, o sistema do direito contratual atual. O argumento utilizado por esse grupo, dentre tantos outros, claro, é sustentado na crença de que os contratos inteligentes evitarão a necessidade das leis contratuais e revolucionarão os acordos comerciais, funcionando por meio das suas próprias regras. Porém, é importante aqui salientar que não é pelo facto da intenção dos smart contracts ser, muitas vezes, afastar a utilização do sistema legal, que eles não seriam, portanto, juridicamente vinculativos ou que seriam inexecutáveis em caso de necessidade de se recorrer aos tribunais. De fato, a utilização dos contratos inteligentes, ela representa um grande desafio para o sistema jurídico como um todo, à medida que levanta e levantará questões que são desconhecidas e complexas para o direito contratual. Contudo, nesse caso, nos parece mais adequado argumentar que o uso dos smart contracts, ao invés de sobrepor o direito dos contratos, irá reforçar e fazer entender o verdadeiro papel do mesmo. Veja bem, a contratação tradicional tem a função de regular as relações das partes, promover um equilíbrio nos acordos e, nessa medida, evitar possíveis conflitos.
Nesse contexto, portanto, as normas jurídicas muitas vezes assumem uma posição ex post dos tribunais. Em sede de smart contracts, devido à autoexecutabilidade e à sua tendencial imutabilidade, que é garantida pelo uso da blockchain, temos uma posição adotada ex ante quanto aos vícios desses contratos, uma vez que, teoricamente, eles eliminam uma possibilidade de violação. Isso faz com que as partes tenham que, a priori, representar todos os desfechos possíveis dentro daquele determinado contrato inteligente, e tenham que ter especial atenção naqueles contratos de execução continuada. Observa-se desse modo uma mudança na aparência das disputas provenientes da utilização dos smart contracts, quando comparadas às disputas ocorridas quando do uso dos demais meios de contratação. Se espera, com o uso dos smart contracts, claro, efeitos benéficos e redução de litígios com base no não cumprimento ou no cumprimento defeituoso do contrato. Mas, em razão do seu meio de funcionamento, pode gerar outras questões que envolvem o direito dos contratos e que seja necessário o recurso aos tribunais. No âmbito dos smart contracts, as decisões, então, estariam mais relacionadas à linguagem contratual, ao erro na redação do contrato, ou algum cumprimento que tenha ocorrido de forma indevida por alguma das partes em razão da sua rigidez e da sua autoexecutabilidade. Na questão de linguagem, por exemplo, essa mudança pode gerar alguns questionamentos, como um elevado custo para prever todas as situações e resultados possíveis de forma preventiva. E, além disso, traduzir a linguagem natural em código também pode ser uma tarefa muito difícil e cria aqui uma certa contradição com o objetivo inicial desses contratos, que seria os menores custos e celeridade no processo. Também, em relação à sua execução automática, pode haver uma necessidade, portanto, de recurso aos tribunais devido a algum cumprimento que tenha ocorrido sem ser juridicamente devido. Embora, claro, essas sejam questões muito pertinentes, nós podemos analisar que se os contratos inteligentes viessem, por exemplo, com uma série de regras padrão bem compreendidas, isso poderia mitigar os custos da informação ex ante. E uma outra solução aqui também aplicada poderia ser os denominados oráculos, que são, resumidamente, softwares que possuem um sistema que permite a comunicação entre os contratos e o mundo externo, fazendo com que as informações externas necessárias para o funcionamento daqueles smart contracts, para a execução daqueles smart contracts, consigam ser introduzidas posteriormente. Mas isso cria também um paradoxo, porque se a ideia inicial dos smart contracts era reduzir a intervenção de terceiros, então isso introduz novamente a confiança num terceiro, ainda que esse terceiro funcione de maneira descentralizada. Sendo assim, tendo em consideração o nível de maturidade da tecnologia no atual momento, parece-me adequado afirmar que os contratos inteligentes não são superiores ao direito dos contratos e nem substituem o papel que os tribunais desempenham nessa matéria. Na melhor das hipóteses, eles podem evitar e diminuir a necessidade de litígios em sede contratual. E isto não quer dizer que eles tenham uma mesma função, mas de forma superior. Na verdade, o que nos parece é que a mudança da intervenção dos tribunais ex post para uma execução ex ante cria uma inversão nos tipos de litígio. Enquanto que os demais contratos existentes atualmente liberam os indivíduos para confiar nos compromissos uns dos outros, porque podem contar com o poder do Estado, com a heterotutela para aplicá-los caso haja uma violação, os smart contracts, por outra via, tensionam remover o uso dos tribunais numa fase ex post, mas, ao fazê-lo, acabam criando uma certa pressão de reintroduzir o Estado na ponta do processo, tendo que, eventualmente, regulá-lo para procurar manter um equilíbrio nesses contratos. Assim sendo, pode ser que haja, efetivamente, uma diminuição de litígios com a utilização dos smart legal contracts e a sua utilização seja extremamente benéfica para as relações contratuais. Não é isso aqui que estamos a pôr em causa. No entanto, a tendencial imutabilidade e sua autoexecutabilidade podem também gerar conflitos complexos de serem compreendidos pelos juízes e pelos tribunais numa solução ex post.
Os smart contracts são, sim, uma tendência na revolução digital e têm benefícios consideráveis para a área de direito de contratos, mas é natural que ele englobe algumas falhas que são características dos computadores e dos sistemas informáticos. Por isso, exige aqui e exigirá uma interdisciplinaridade entre os programadores e os operadores do direito para uma atuação especial, tentando promover essa justiça contratual e a transparência na sua utilização. Bom, a possibilidade teórica de se a tecnologia poderia substituir ou não os contratos. Compartilha a tela com a... Perdona. Sim, pode seguir, por favor, Fernanda. Sim. Ok. Se Desculpa. a tecnologia poderia substituir ou não os contratos, ela levanta uma questão sobre qual a função os tribunais desempenham quando julgam um caso de contrato. Então, dessa forma, ao meu ver, os contratos inteligentes ajudam a compreender melhor o papel do direito contratual e dos tribunais, conforme mencionei, né? E mais do que afasta a utilização dos mesmos. Muito obrigada, me ponho à disposição para questões no final e é isso, passo a palavra para a doutora Cláudia. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada pela sua apresentação. Bom, nós tivemos aqui uma alteração, então agora nós vamos chamar, por favor, o doutor Camil, que vai nos falar sobre, desde a Polônia, isso? Vai nos falar dos contratos, também contratos de medicina e erros médicos, não? Por favor, doutor, tenha a palavra. Thank you very much. Thank you. Please give me the moment. I just share my presentation. Okay. One moment, please. Could you see my presentation? Sí, okay. Yes. Okay. Okay, great. Thank you very much. At the beginning, I would like to apologize for my runny nose and my cough. I'm pretty sure it's not COVID-19, but you know how it is. For a young man, the most dangerous and deadly disease is the common cold. My wife will confirm this to you. We've been together something like 13 years, and she knows that I'm dying at least once a year during the flu season. I'm also feel a little like I'm knocking to the heaven's door. So all I can say is that if this cold finally knock me down, I will be honored that my last presentation was before such a noble audience as you. You, on the other hand, may find some consolation in the fact that the virus that got me was an ordinary virus, old-fashioned virus that plagued our grandmothers and our grandfathers, and not any computer virus that could get you via the internet during today's conference. And although it sounds a little unbelievable, nevertheless, since there is more and more talk about the brain-computer interface, about the mind uploading, about the hybrids, about all practice aspects of the transhumanism, there will be not such computer viruses one day be deadlier for our modernized bodies than the biological traditional ones. Yes. Anyway, already now, the equipment failure caused by the activity of similar viruses or ordinary malfunctions can be the cause of the human disability or even the human death. This can be particularly observed in the area of medical services, about which I would like to tell a little more to you today. In fact, no third parties are needed here at all. All it takes a carelessness and negligence of the part of the person carrying of the procedure, and then just here we go. Yes, this is where the tragedy begins. Well, there is no doubt that the last several months have been particularly hard for all of us.
My friends from Italy are with us with us today. Great presentation about the smart contracts. When we talked last time, Davide said that in the country still big problem is Delta variant of the coronavirus. Here in Poland, now time of the Omicron is just starting. By the way, you have to admit me, but it sounds a bit like another part of the Autobots movie series. I don't know how things look like in Portugal, in Spain. I just hope it's at least a little better than in our country, in Poland and in Italy. One way or another, there is no doubt that one of the biggest risks associated with the development of coronavirus pandemic is potential inefficiency of the health services, resulting in sharp and significant increases in patient mortality. And we are talking here not only about the Poland, about the Italy, Spain, Portugal, but basically every country in the world. Making a certain simplification, we should assume that there would be three main causes underlying such a situation. At first, too many patients, of course. Second one, too little equipment. And the third one, insufficient number of staff. So anyway, the mentioned problems, especially the last two, are not at all unusual in the most countries, especially in Poland. However, the risk of a similar crisis is undoubtedly real. Looking for a way out of this situation, medicine began to look with the hope in the direction of new technologies. As we know, it was not alone in this. Many of other sectors, for example, insurance sector, legal sector, and of course the education have taken a similar step. Of course, the introduction of similar innovations has had better and worse results depending on the sector. In the case of medical services, these innovations have undoubtedly found fertile ground. For some time now, numerous technology innovations have been used in the medicine with the telemedicine of the forefront. Of course, there have also been criticism. I don't know how it's look in the Portugal and Spain, but for example, in Poland, some more traditional oriented doctors criticize this way of providing medical service, pointing out that is in country to the rules of practicing the profession. They said that in order of professionally assess a patient health, personal contact is necessary, just necessary in this case. Although the proponents of innovation may consider it to be barrier to progress, practice shows that there is a grain of truth in it. No, in every case of telemedicine works perfectly, but more on that later. So, introduction, excuse me, this one should be telemedicine, a definition. So, well, we use the word telemedicine all the time, and we still haven't explained what it really is. With some simplification, we can say that it's a form of providing medical services and healthcare with combined elements of medicine, IT, and of course telecommunication. These advanced achievements in informatics and telecommunication are used in the remotely monitor, exam, and of course treat patients from a distance. Telemedicine solutions make it possible to have a video consultation with the doctor, with the personnel of the hospital or other medical staff member, but also to perform surgeries. But telemedicine, why doesn't it work? Unfortunately, the use of telemedicine has not been fully successful in every case. There has been a lot of criticism about the errors made the provisions of telemedicine services.
The first case in which patients or their families sue doctors and hospitals, of course, are now appearing on the court's docs in Poland. There may be many reasons of this situation. I have already mentioned of one of them as indicate of specialized studies, but also by expert statements. Only 20-25 patients case can be effective and successful handled by telemedicine. The rest should still be solved with the personal contact. That is the first of all. The second one, the doctors most often not to have to proper training, to proper studies about the new technologies. And last but not least, doctors do not take this form of providing medical services seriously and treat it more like a, I don't know, extended vacation. In Poland, there is a very popular meme with a doctor sitting on the sofa on his underpants, of course, with the laptop on his lap. At the same time, the balloon of the cloud, of course, of his thoughts shows his the telemedicine is great. I don't even have to put out my pants. Despite all this objection, however, we shouldn't dismiss telemedicine as a great tool for helping people. Indeed, it doesn't quite work well for mass treatment. At the same time, of course, it usually has very good results for very specialized treatments. It is a particularly successful for surgery procedures. Such procedures, also sometimes called remote surgery, are performed using so-called surgical robots. I think you know some of these cases. Unfortunately, even in case of professional and carefully planned actions in the field of the telemedicine, the already mentioned medical errors can, of course, occur. They can be diagnostic errors. For example, doctor limits himself only to analyzing the documentation without any conversation with the patient. Therapeutic errors, of course, performing surgery despite contract indications, and or organizational errors, for example, allowing to stop the surgery because an opening system error caused the lack of the updating, or allowing to stop the surgery because the power cut because the hospital director didn't pay the bill. And who is responsible for such an error? So and the further question: what if any civil claims will the injured patient be entitled to? It is only compensation for material claims, or also reparation for pain and the suffering? What if the patient dies? Will the patient's relatives be entitled to compensation? For example, father, mother, wife, children, and so on. Even in the case of traditional medicine procedures, these issues often raise significant questions. For example, in Poland, the case of procedures performed by doctors, the determination of the liability depends, among the other things, on the legal basis of the doctor employment. If the doctor employed under the employment contract, only the medical entity that employs him or her, of course, this could be the woman, is liable. But if the doctor is employed under the civil law contract, then he or she is jointly and several liability with the medical entity, usually hospital. If we add to this the fact that both of the doctor and the hospital are always currently insurance of many of fourth entities, act as defendants in the medical error cases. In the case of cross-border telemedicine surgeries, the issue is much more complicated. For example, if often turns out that Polish patients is in, for example, similar Polish hospital, but the operation is performed by a surgeon from India, for example. And I forgot to mention that the robot used to carry out operation was produced in the United States and works on the basis of software update
in American company. As a result, in the indicate of medical error, we may often have considerable doubts as that we should be liable and pay possible compensation for a medical error. And here they are. The doctor who performed the cross-border treatment, the medical facility where the cross-border treatment was performed, the doctor who supervised the operation and the patient place of state, the treatment entity where the direct treatment was carried out. In some case, of course, also the producer of the device, and the producer of software used to perform the teleoperation, or someone else. Unfortunately, there are no universal regulation worldwide or even with European Union. Therefore, liability will determine on a case-by-case basis. This is not the best solution because our sentence of the legal situation and liability rules, doctors, and of course, medical staff may often be afraid to participate in cross-border operation. In my opinion, this is an issue that we should really think hard about the regulations. Universal international rules would be very useful in this case. I think that is time which we'll see their introduction, but before that, I would like to initiate a discussion of this issue and add something from myself in order to explain the topic more fully for you, of course. Since the topic is very broad, we will focus only on the law applicable to the cross-border telemedicine procedures performed with the European Union countries. At this point, it is worth mentioning that the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union recognized the activities undertaken with the framework of telemedicine as a medical services. In my opinion, there should be no doubt about that. So, and this connection, we can distinguish two situations. Namely, depending on the nature of legal relation linking the healthcare entity with the patient, we may have to here with two types of liability. At first, the contract regime, that is, we are talking here about the concluded contract for treatment or provision of medical services, concluded, for example, with the doctor running a private practice, a hospital, and so on. And second one, the tort regime, so-called also non-contractual regime. This will occur, among others, the relationships between the patients and the doctor employed in the hospital. Here we do not deal with the contractual liability because the doctor himself and the patient himself are not bound by any contract in this situation. So, in the context of this, it should be assumed that the practice of the two main European Union regulations or applicable law will apply here. At first, regulation of the European Parliament and the Council of the law applicable of contractual obligations, so-called, of course, Rome First regulation, and regulation of European Parliament and the Council of 20 July 27 of law applicable to non-contractual obligations, so-called, of course, Rome Second regulation. Okay, let's start with the situation where the healthcare provider will be liable and the patient are linked by the contract. Let us assume at the outset that in this case, we are talking about the consumer contracts. The patient is assumed to play this role. His consumer. I'm pointing this out because the legal doctrine and a contract for a provision of medical services is very often called, for example, an agreement between two hospitals under which. Okay. Your conclusion, por Okay. Time over. Sorry. Okay, of course. Sorry. No problem. Okay.
in my opinion, in this case, it will be very short, okay? We can use in this case for contractual regulations, the Article 3, of course, and Article 6 of the Rome First Regulation, and in the cases on non-contractual responsibility, the Rome Second Regulation, Article 1, the choice of the law, such as in the before slides, and the Article 4, of course, and some summary. Okay, so unfortunately we are pressed for the time, and if I had to take one more issue, I'm afraid I would have spoken for another 20 or more minutes. As you can see, the issue of the law applicable to medical malpractice committed during cross-border medical procedures is relatively complex and require deeper attention from both legislature and legal doctrine. But until that happens, we will be patriots. Let's get our local doctors and sue them in the $1 million lawsuit. Thank you for your attention. Thank you. Okay. Por favor, doutora Daniela, está? Sim? Castilhos? Sim. Olá, boa tarde. Ok. Apenas perguntas, por favor, podem enviar no chat, que logo ao final a coordenação nos passa e abrimos para o debate. Então, agora vamos chamar a doutora Daniela Serra Castilhos e Thaisa Leandro, da Universidade Portucalense de Portugal. Okay. É o fenômeno do overbooking no direito comunitário e no direito brasileiro. Boa tarde a todos e todas. Espero que se encontrem bem. Inicialmente, penso que estão vendo a apresentação já. Sim. Sim. Inicialmente, gostaria de parabenizar a organização do segundo Juristec, na pessoa da professora Kátia Cebola, que verifica que está aqui na sessão. Ela faz parte da coordenação do evento, então eu tenho que enfatizar que esse evento está muito interessante. Espero que logo saia a publicação, pois tenho muito interesse em ler alguma das comunicações aqui apresentadas. Agora, uma leitura mais calma e profunda, porque realmente em 10 minutos ou 15, às vezes, não conseguimos expor tudo o que nós desejaríamos. Também enfatizo as palavras do professor Eugênio Luxcas e da professora Suzana Monteiro, que ontem referiram que esse tipo de evento é excelente para o processo de investigação dos nossos alunos do mestrado e também doutorandos. E nós, que já somos professores, é sempre uma oportunidade preciosa de divulgar a nossa investigação. Segundo, gostaria de agradecer pela aceitação das propostas de comunicação que enviamos. E agora já apresento as duas comunicações, essa e a que vai vir a seguinte, nesse sentido em que ambas as comunicações são resultados do módulo Jamonet, que coordena a Universidade Portucalense. Esse módulo Jamonet, The European Union as a Global Player for Democracy and Fundamental Rights, que é cofinanciado pela Comissão Europeia e que, entre seus objetivos, está fomentar a investigação sobre os temas da União Europeia para investigadores brasileiros, que é o caso das duas próximas comunicações. E, desde já, passo, então, a palavra para a colega, a doutora Thaisa Leandro. Boa tarde, gostaria de cumprimentar a todos, professores, investigadores, técnicos, juristas, que fazem parte desse congresso internacional que está ocorrendo desde ontem. Gostaria de cumprimentar também a doutora Daniela Serra Castilhos, que é minha orientadora do mestrado e que faz coautoria comigo nesse artigo. Gostaria também de cumprimentar o Iberoju, o Politécnico de Leiria, que neste painel abordarei o tema overbooking no direito comunitário e no direito brasileiro.
o fenômeno do overbooking é bastante conhecido mundialmente, em decorrência principalmente do uso do transporte aéreo, que é um serviço essencial por ser o transporte mais rápido do mundo e com o avanço da tecnologia vem se tornando cada vez mais essencial no dia a dia do cidadão. Não tem como falarmos de globalização, não tem como falarmos do mundo atual sem falarmos do uso do transporte aéreo, que tanto serve a todos, a todo momento. Então, com esse uso cada vez mais do transporte, acaba correndo consequências, como, por exemplo, o overbooking, que, visando lucro, muitas vezes a companhia aérea acaba vendendo mais assentos do que ela tem disponível na sua aeronave, justamente porque ela faz uma estimativa, geralmente ela coloca 10% a mais do que ela tem de assento para não sofrer prejuízo, que é justamente o no-show, que são as desistências, que é comum acontecer por diversos motivos, como, por exemplo, ficou doente ou não conseguiu chegar, não conseguir dar tempo na conexão, ou porque está no trânsito. Então, tem sempre um percentual, que nisso, artificialmente, é feita uma estimativa, é feita uma estatística desse percentual de no-show, e com isso faz-se também o overbooking, que é a venda a mais do que os assentos. Só que, quando essa estatística falha, quando essa probabilidade falha, acaba acarretando muitos prejuízos ao consumidor, aquela pessoa que honrou a sua parte do contrato, que pagou as taxas, que pagou a passagem aérea, mas que não teve a contrapartida de poder embarcar. Então, muitas vezes ocorre de quando chega no embarque, ser comunicado que houve ali o overbooking e que está ali impossibilitado de poder embarcar naquela aeronave, que é justamente a recusa de embarque, como eu coloquei aqui no slide. Então, eu até trouxe também, não está aqui no slide, mas eu trouxe também um caso emblemático, que é o de David, da companhia aérea United Airlines, que teve uma situação que foi anunciada no mundo inteiro. Em 9 de abril de 2017, ele era um passageiro médico e encontrava-se prestes a viajar para Chicago. Já tinha passado da fase de embarque, e quando já se encontrava a bordo da aeronave, lhe foi comunicado a existência do overbooking. Ele se recusou a sair da aeronave porque alegou que tinha compromisso no outro dia, e ele foi agressivamente tirado da aeronave através da polícia do aeroporto, que entrou na aeronave com recurso da força, expulsou. Então, esse caso foi amplamente divulgado na mídia, né? E cada vez mais trouxe à tona o overbooking, que é o que acontece com as companhias aéreas, justamente para evitar que elas saiam no prejuízo, porque o overbooking corresponde a um fenômeno que foi criado pelas próprias companhias aéreas para diminuir o impacto negativo do no-show. No Brasil, é considerado uma prática abusiva, possível de responsabilidade objetiva e indenização. No Brasil, basta provar o ato ilícito e o nexo causal. No Brasil, essa responsabilidade civil, ela é objetiva, ela independe de dolo ou culpa da companhia aérea. Basta provar que você tinha comprado ali aquela passagem, que houve ali o ato ilícito e que houve o overbooking, que em decorrência disso é passível de indenização, tanto por danos materiais como por danos morais. No Brasil, também, é regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o Código da Aeronáutica não regula de forma expressa o overbooking. Já para a União Europeia, se houver compensação imediata do passageiro, nos termos do regulamento 261/2004, não haverá ilegalidade. Então, para a União Europeia, ela dá ali a oportunidade ao passageiro de aceitar aquela compensação, que ela pode variar de 250 euros a 600 euros, a depender do percurso que a pessoa tem a fazer, sem prejuízo de uma indenização complementar em razão do incumprimento das relações contratuais. Então, verifica-se aqui que é uma falha na prestação do serviço da companhia aérea,
que é uma situação bastante corriqueira e que tem que ser trazida à tona no mundo jurídico, tem que ser discutida, porque verifica-se que as companhias aéreas, mesmo sabendo que é abusivo, que é uma prática abusiva, sendo bastante discutida tanto na doutrina como na jurisprudência, continua com essas atitudes, continua fazendo overbooking. E muitos juízes, inclusive aqui no Brasil, quando verifica essa jurisprudência, têm aplicado a teoria do desestímulo, que é justamente aplicar uma indenização por danos morais mais elevada, a fim de que tenha uma repercussão financeira para aquela companhia aérea. Porque como as companhias aéreas, quando elas têm, por exemplo, indenizações muito baixas, para ela ali é indiferente. Então, o risco vale a pena. Então, justamente na decorrência disso, muitos juízes têm aplicado uma indenização por danos morais maior para evitar para desestimular, como a própria teoria diz, teoria do desestímulo, que as companhias aéreas continuem a infringir o direito do consumidor e que essas práticas abusivas continuem a ocorrer. Então, no próximo slide, eu também trago sobre o overbooking na União Europeia, que é regulamentado pelo regulamento 261/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, que esta norma estabelece regras comuns para indenização e assistência aos passageiros em caso de recusa de embarque, de cancelamento ou atraso considerável de voo. Tal regulamento é aplicável a todos os passageiros, independente da sua nacionalidade, desde que obtenha a reserva de bilhete que contemple trechos oriundos da União Europeia. Então, o que importa é de onde ele saiu, independente da nacionalidade do passageiro, vai se analisar de onde foi oriundo a sua passagem aérea, de onde saiu a sua passagem aérea. O contrato de transporte aéreo é um contrato de prestação de serviços, essa é a natureza jurídica do contrato de transporte aéreo. No Brasil é regulado, como eu já havia mencionado, pelo CDC, pelo Código Civil, pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, em que pese não trazer de forma expressa, mas a doutrina e jurisprudência é bastante vasta sobre esse tema, e é contemplado também pela Convenção de Varsóvia e Montreal e pela ANAC. Já finalizando a minha abordagem sobre o tema do overbook, para não me estender muito, o overbook é uma prática considerada abusiva no Brasil. Tem a necessidade das companhias de lidar com o no-show de passageiros e explorar o máximo da aeronave. Então, esse fenômeno ele foi criado, como mencionei, pelas companhias aéreas, de forma proposital, justamente para evitar essa perda de viajar e ter menos pessoas na aeronave do que comporta, e, em decorrência disso, ela suprime ali o direito daquele consumidor, ela assume o risco de infringir esse direito do consumidor. Então, o overbooking na União Europeia é tratado de forma diferente, como eu falei também, só sendo possível reparação mediante indenização ao passageiro quando não for ofertado a compensação ao passageiro primeiro. Primeiro é ofertada a compensação, se ele não aceitar, aí sim que é possível a reparação. Então, em que pese as divergências doutrinárias e jurisprudenciais, a natureza do contrato de transporte aéreo, os sistemas jurídicos são unânimes em punir tal prática, em que pese a diferença tanto na União Europeia como no Brasil. Finalizo a minha exposição sobre o overbooking e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada. Bom, muito obrigada, doutora. A próxima ponência também é da professora doutora Daniela, com a doutora Ana Carolina. Podemos seguir imediatamente? Sim, por favor, Ana Carolina. E logo as perguntas, por favor, podem encaminhá-las para que a gente possa ter uns minutinhos de debate ainda antes do encerramento. Oi, boa tarde. Vocês estão Boa ouvindo? tarde. Sim, sim. Só compartilhar aqui a tela. Então, queria agradecer aí a participação de todos, agradecer a organização do evento. Muito bom esse evento, é o segundo ano que eu participo, junto com a doutora Daniela. Agradecer também a doutora Daniela, que é minha professora, orientadora no mestrado,
e aí estamos juntos aí nessa jornada, e dando muitos frutos, né, como esse trabalho agora que eu vou apresentar. Então, estamos aqui, né, vamos falar da questão da regulamentação das operações das moedas virtuais na União Europeia e a incidência do IVA. A gente fala muito, né, hoje é um assunto bastante discutido, a questão desse mundo virtual, aí as operações virtuais, a questão de criptomoedas, bitcoins, então é um assunto discutido, é um assunto que tem muita coisa aí realmente pela frente, e a gente vai tratar de alguns pontos aqui que foi pesquisado, né? Essa tecnologia, esse mundo virtual expandindo da forma que está, e principalmente aumentando também a questão do consumo, do processo de compra, né? A questão de compra e venda de bens e serviços, realmente é um cenário de mudança muito grande aí para o mundo inteiro, e a questão das moedas virtuais, elas usam uma tecnologia que ela permite o câmbio direto entre os usuários e sem a utilização de terceiros. Nesse sentido, quando a gente fala de questão de imposto, tributação, a União Europeia ela busca harmonizar essa situação fiscal dos seus países membros, realmente para que elimine as barreiras, que não haja fronteira, né? O objetivo sempre da União Europeia é que tenha um crescimento econômico na comunidade como um todo. E por isso ela realmente busca ter uma harmonia fiscal para não ter problemas entre os seus países membros. Então, questão de evitar a prática da concorrência, que sejam prejudiciais. E é muito importante que, diante desse contexto, tenham políticas eficazes, para que realmente a política monetária e fiscal ela seja centralizada, de uma forma que tenha uma cooperação muito maior entre os países, né? Baseado nisso, a questão de moeda, quando se fala em questão de regulamentação por autoridade fiscal, é considerado que não é proveniente de autoridade, não é moeda. Então, seria, no caso, uma alternativa de pagamento. As moedas virtuais, elas podem ser consideradas como uma forma de um dinheiro virtual, né? Porque não é emitida por um banco central nem uma autoridade monetária, né? Mas elas são consideradas como um dinheiro, mesmo não sendo regulamentadas. Por quê? De alguma forma, elas são controladas por pessoas que operam dentro de uma comunidade virtual. Então, assim, o Banco Central, ele é o regulamentador, normalmente, das instituições, eles controlam o volume de dinheiro, do crédito da economia, que tem o objetivo de assegurar realmente a estabilidade de uma moeda nacional, de ter um poder maior de compra, desenvolvimento do sistema financeiro de um país. As moedas virtuais, elas são transações financeiras feitas pela internet, e elas usam a tecnologia de blockchain, que ela vai permitir realmente uma operação com dados criptografados, mas ela não tem a intermediação entre os terceiros. É uma tecnologia que usa o Bitcoin, hoje, dentro das criptomoedas, das moedas virtuais, é a mais conhecida, a mais utilizada nesse mercado financeiro, e aí muito se fala realmente da questão do Bitcoin, que está super valorizado. Quando a gente entra na questão do Bitcoin, o que a gente poderia falar? Ele é um sistema de pagamento, principalmente porque ele é descentralizado, ele não tem intervenção de terceiros, não tem intervenção do governo, digamos assim, nem de um banco central, né? Ele veio realmente para facilitar o envio de dinheiro entre as pessoas. Então, é um processo realmente de uma transação dentro da internet que ela veio para facilitar a vida das pessoas, facilitar o dia a dia, e, óbvio, não tem a intervenção do governo nesse meio, né? Ela utiliza a tecnologia peer-to-peer, que é o que a gente fala, né? Que é o ponto a ponto, que ele permite um compartilhamento de dados sem ter um servidor central, né? Ou seja, ele não necessita de um intermediário. E essa tecnologia, ela, de uma certa forma, ela é muito mais rápida e traz uma segurança muito maior. Porque o que acontece? Quando o arquivo ele é compartilhado, para que ele seja destruído, é necessário destruir a rede inteira. Então, ele realmente traz uma questão de segurança muito maior. E a questão do blockchain, que possui todas as informações referentes a essas transações do Bitcoin, né? Porque o blockchain é um software que ele vai controlar o uso dessas moedas. Então, ele impede que seja feita uma cópia da moeda e o armazenamento por outra pessoa. Ele vai usar uma base de registro de dados distribuídos e compartilhados, que vai criar todo um histórico para todas essas transações que ocorrem dentro de um mercado específico. E aí vai possuir realmente todas as informações referentes a essas transações, ao armazenamento do banco de dados,
a validação dos endereços, saldo, para que tudo que a operação tenha realmente uma confiabilidade muito maior. Por isso que toda essa operação ela é criptografada. E aí, a gente entrando um pouco mais no aspecto de imposto dentro da União Europeia, né? O IVA, ele é o imposto sobre o valor acrescentado, é utilizado dentro das operações de compra e venda de mercadorias e serviços, elas têm uma tributação específica adotada nos países membros, tem uma diretiva, que é o que vai facilitar a livre circulação das mercadorias e dirigir as regras realmente para determinar as condições de igual concorrência entre os nacionais dos países membros. É um imposto que não é acumulativo, ele é pago, dividido em todos os agentes da cadeia. Então, a tributação é diretamente proporcional ao preço do produto e ao serviço. Dentro desse contexto, né, da questão das moedas virtuais, quando a gente vai falar um pouco até de... Existe um relatório, né, sobre as moedas virtuais da Comissão dos Assuntos Econômicos e Monetários, que ele determina que não há uma definição única ainda sobre a questão das moedas virtuais. Então, é um assunto realmente que ele ainda tem uma discussão, na União Europeia não tem uma definição oficial, né? Mas as moedas virtuais, elas são designadas de uma certa forma como um dinheiro digital. Esse relatório, a questão também do Parlamento Europeu, que reconhece a importância dessas moedas virtuais dentro do cenário econômico atual, mas ele leva também em consideração os riscos dessa operação, né? Porque como não é uma operação que ela é acompanhada por um governo, por uma instituição, existe realmente um risco. Ela é elevada à volatilidade e sem supervisão ela não tem uma proteção de fato regulatória. Pode causar uma insegurança jurídica maior e uma falta realmente de uma regulação tecnológica. E aí, esse tipo de transação, ele pode facilitar a questão do mercado negro, possibilidade de fraude, de evasão fiscal, além de tudo, até uma questão de financiamento do terrorismo e de outros crimes, né? Nesse contexto, como é um assunto realmente muito novo, existe até dentro do Conselho da União Europeia propostas para a regulamentação das criptomoedas, que tem o objetivo de criar uma estrutura regulatória realmente para esses criptoativos, para proteger o consumidor e a redução dessas ameaças cibernéticas que hoje em dia está muito em voga aí, né? Então, existe realmente duas propostas lá dentro que está sendo discutida para unificar essa questão da criptomoeda na União Europeia. Quando a gente fala do contexto do IVA, só ressaltando que ainda existe essa questão dessa discussão, tem um acórdão de 2015 que tratou da questão do IVA, uma questão específica, e ela disse que realmente as criptomoedas elas estão isentas da tributação do IVA, assim como o relatório também do Banco Central, ele leva em consideração que, como as moedas virtuais elas são uma representação digital de valor, ela é caracterizada como uma divisa virtual, e nesse caso ela não se enquadra na tributação do imposto do IVA. E aí a gente pode chegar à conclusão, né, de que as moedas virtuais, elas não passam pela questão de um controle da fiscalização da instituição financeira, e isso traz um risco muito grande para os usuários e para toda a operação, acaba não sendo, de fato, 100% confiável. Ela tem um crescimento muito grande dessa operação, mas ainda não tem um conceito universal, ainda é algo que está sendo discutido, né, e por isso, realmente, a União Europeia ela sentiu uma necessidade muito grande de uniformizar esse conceito. As operações de câmbio, elas são novas e por isso realmente é necessário entender o processo, como é que funciona, até para poder se adequar dentro da legislação tributária e fiscal. E aí a questão da falta de regulamentação e controle das instituições financeiras, ela realmente impede o monitoramento e o controle do governo para acompanhar e garantir essa segurança financeira. E aí, acho que deu no tempo, queria concluir, agradecer a participação, agradecer a professora doutora Daniela, agradecer a professora doutora Cláudia Silva e aos demais participantes. Obrigada. Muito obrigada, Ana Carolina. Acho que nesse momento abrimos para as perguntas, os debates. Eu não sei se na equipe recebeu alguma pergunta. Doutora Cláudia, nós não recebemos nenhuma pergunta,
mas Ok. estamos disponíveis. Se alguém quiser abrir o microfone ou mandar aqui no chat, pode mandar. Ah, ok. E eu tenho uma pergunta para a professora Kátia, não sei se está, professora. Estou sim, estou sim. Sim, não, na sua ponência, eu anotei ali a questão que a doutora estava falando da revisão de a cada 6 meses do que seriam de alto risco, correto? Sim, o anexo da proposta e, portanto, que tendo em conta, obviamente, que estamos a falar de realidades que estão em constante mutação e haveria, não sei dizer ao certo o artigo, mas eu depois posso lhe dar essa indicação. Não, ok. O que eu queria lhe perguntar, porque eu senti na sua fala, assim, e me parece também um pouco inseguro essa perspectiva, qual seria a sua opinião sobre essa previsão de uma revisão de robôs ou de conteúdos de alto risco a cada 6 meses? Não sei se eu compreendi, não é meu tema, mas não sei se eu compreendi bem, e gostaria de lhe ouvir um pouquinho mais, se possível, claro. A grande questão trata-se do próprio conceito, ou seja, a lei tenta ser taxativa, aquilo que falava o Dr. Nuno Sousa e Silva, tenta ser taxativa e tenta regulamentar e tenta aqui criar um nível de confiança, mas depois os termos utilizados são de facto termos que abrem margem para muito questionamento, porque muitos dos conceitos que já estão, que o legislador europeu já aponta, se aquilo são sistemas de alto risco, então a internet vai deixar de existir, porque hoje em dia já existem sistemas nos telemóveis que de facto, por exemplo, visam criar vícios nas crianças e portanto, que são um grupo fragilizado e portanto, se isso é o conceito, se é isso que por exemplo, estamos a dar só um exemplo, se isso é um conceito de sistema de alto risco, então vão deixar de existir telemóveis e portanto é preciso, a União Europeia quer de facto, as minhas reticências dizem respeito a uma lista que se quer taxativa, mas que depois utiliza termos que são de difícil concretização, ou seja, provavelmente aquilo que se pretende com essa lista seria melhor concretizado com a indicação concreta do que é que estamos a falar, e não com cláusulas gerais que depois podem de facto gerar problemas aplicativos, e um desses é isso, ou seja, o que é um sistema de inteligência artificial que pode causar vícios nos comportamentos, quer dizer, hoje em dia os algoritmos, os cookies, não é? Os famosos cookies, servem precisamente para isso. Nós fazemos uma pesquisa na internet e automaticamente passamos a receber em tudo o que é sites que abrimos publicidade por causa do que pesquisamos. E, portanto, se isso está abrangido, então há aqui uma impossibilidade prática, digamos assim, da aplicação do próprio regulamento. Agora, volto a chamar a atenção que aquilo é uma mera proposta, portanto, que está em discussão e de facto a ideia será discutirmos se faz ou não faz sentido, se o termo utilizado, depois também é preciso ter muito cuidado ao nível da tradução, ou seja, há de facto uma dificuldade muitas vezes e quando estamos a falar de responsabilidade civil, isso ainda é mais relevante, porque cada Estado-membro tem o seu próprio sistema de responsabilidade civil e os conceitos podem não ser bem traduzidos, e quando não são bem traduzidos, isso pode levantar depois problemas aplicativos. Quando nós estamos a falar por exemplo, a Alemanha manda imensas vezes para trás traduções de diretivas quando não concorda com os termos ou quando os termos não são exatamente aquilo que versa ao seu sistema jurídico. Quando estamos a falar de um regulamento, a preocupação na tradução ainda tem que ser maior. Porquê? Porque como não há transposição, é importante que o regulamento tenha efetivamente uma aplicação. As minhas reticências sobre essa lista não são tanto com os 6 meses, mas é com o que está na lista e, portanto, com aquilo que pode significar se nós interpretarmos corretamente o que se pretendeu, ou que a diretiva, ou que a proposta, desculpem, de regulamento pretendeu abranger. Ah, ok. Obrigada, professora. Não sei se alguém mais tem algum comentário, por favor, alguma contribuição, alguma pergunta, fiquem à vontade.
não obviamente pela não importância dos temas, mas porque foram esclarecedoras, digamos assim. Sim, não, as ponências estavam todas. Bom, eu tenho várias anotações, mas não vou ficar falando sozinha aqui. Mas todas excelentes ponências, excelentes trabalhos, foi uma tarde muito gratificante. Bom, nesse caso, eu creio que podemos passar para a sala A, que teremos o encerramento, né, do evento, com os coordenadores do evento. A professora Kátia também acho que tem que migrar para a sala A. Eu não sei se vocês permitem, se querem, podemos abrir as câmeras e fazer uma foto em grupo, já que estamos no modo virtual. Eu gosto muito de congresso, estou muito acostumada com o físico, de confraternizar, de conhecer. O virtual nos afasta um pouquinho disso tudo. Então, se vocês quiserem fazer uma fotinho virtual no momento e logo passamos para a sala A. Ok, depois eu vou enviar para a coordenação do Iberojur, certamente eles postarão lá e também se alguém quiser enviar para a coordenação das suas fotos ou aqui no chat, à vontade. Bom, nos vemos na sala de encerramento. Muito obrigada a todos e até breve, até a próxima sala. Até já. Até já. Bye bye. Bye.